Não interessa o que você fala. 55% da comunicação não é o que você fala. Ou seja, mais da metade do que é comunicado não depende das palavras que você vai utilizar e nem da sua entonação. Então, e aí? O que a gente faz? Já vou explicar melhor, vou te dizer de onde eu tirei esses dados. Mas, primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wonderland Tapes, seu podcast sobre comunicação estratégica, o famoso marketing. E é isso, gente. Uma imagem vale realmente muito mais do que mil palavras. Richard Green, que é um consultor conhecido por ser o especialista em ajudar celebridades a se comunicar melhor. Ele estuda vários discursos assim dos mais famosos da sociedade, como por exemplo do Mandela, e ele traz pra gente dados muito importantes. Olha só que interessante o que ele fala. 7% do que você comunica depende das palavras que você escolhe para dizer. Então, realmente do que você usa em questão de palavra, né? A palavra escrita, a palavra verbal mesmo. 38% depende da entonação, do seu tom de voz em relação a essa palavra. Então, se você faz pausas, se você fala mais alto, mais baixo, se você fala com mais impacto, se você fala com mais veemência, né, vivacidade, enfim, tudo isso vai interferir. E se você for pensar nas personalidades que a gente tem hoje, uma pessoa que é conhecida pela sua fala, por exemplo, a Erika Hilton, que é a deputada, ela tem realmente, se você for analisar o discurso dela, ela vai subindo a entonação para que você vá crescendo com ela aquela revolta. Então, o tom de voz ele é uma excelente ferramenta de comunicação, assim como as palavras. Porém, 55% do restante, né, desses 7 mais 38, sobram 55%, está relacionado com a linguagem corporal, com a linguagem não verbal. E aí, explodiu a mente. Quando eu descobri essas porcentagens, eu realmente fiquei muito chocado, porque eu sei do impacto da linguagem não verbal, mas eu não colocaria ela como sendo o mais impactante. E hoje, quando eu paro para analisar, faz muito sentido ela ser mais impactante. Porque assim, nosso primeiro contato com qualquer pessoa é inicialmente visual e depois a gente vai pro intelecto, né, pra fala em si. Então, primeiro eu vejo, aí eu decido que vou me aproximar dessa pessoa, me aproximo, interajo com essa pessoa e aí eu conheço ela. E eu não tô falando de um jeito romântico, nem de um jeito de pegação, eu tô dizendo que isso acontece no dia a dia. Por exemplo, se você precisa de uma informação, você vai pedir para uma pessoa que te inspirou essa abertura para você conversar com ela, e não para uma que tá mal encarada, de rosto fechado, enfim. A gente percebe isso mesmo sem falar com a pessoa. Então essa seleção ela acontece naturalmente, com quem a gente conversa, com quem a gente interage. Então hoje eu vou te ajudar a entender a comunicação não verbal, falando sobre a comunicação de modo geral, e o como você vai conseguir utilizar isso na sua vida pessoal e profissional a seu favor, tá? Vou te dar artifícios para você utilizar isso a seu favor. Então, de um jeito prático. Mas antes da gente aprofundar o assunto, deixa eu fazer uma recomendação para vocês. A BBC é uma empresa britânica de mídias, muito conhecida inclusive pela parte de notícias, e a BBC Maestro é a plataforma de cursos deles. Esse consultor Richard Green que eu comentei, ele tem um curso dentro da BBC Maestro que fala justamente sobre a comunicação. E eu realmente acho esse curso incrível, eu recomendo para todo mundo. Assim, tem vários cursos dentro dessa plataforma, você faz uma assinatura ou mensal ou anual. E os cursos são bem extensos, tem material de apoio, é muito, muito, muito completo mesmo. Só um ponto importante, as aulas são todas em inglês, então vê se faz sentido, não tem tradução nem legenda. Então avalia se faz sentido antes de você assinar para não jogar dinheiro fora. Mas o valor é bem ok. Eu lembro que eu comprei a assinatura numa promoção e eu paguei menos de R$ 300 por um ano de acesso a todos os cursos. E tem muitos cursos bons. Eu queria, inclusive eu contratei para ver um curso de design. E aí quando eu comecei esse de, de comunicação, eu me apaixonei. E, enfim, e tem toda a chancela de qualidade da BBC, eu acho que é uma super dica aqui para vocês. Indicação feita, agora eu quero te fazer uma pergunta e tentar responder de verdade. Já vivenciou algum momento em que você percebeu que de fato a aparência faz diferença? Você já viu alguém sendo tratado diferente, ou até mesmo você, por conta de uma roupa que você estava usando ou algo do tipo? Você lembra dos detalhes, como você se sentiu? Eu vou deixar muito claro que eu não concordo com muitas das mazelas que a gente tem na sociedade, que são relacionadas e culpadas de acordo com a roupa de alguém, a aparência de alguém. Eu acho que isso não justifica nenhum crime, nenhum preconceito, tá? Mas aqui a minha ideia é falar o como a gente consegue potencializar as nossas conquistas, utilizando isso como uma ferramenta de comunicação. Então eu quero trazer o lado bonito da coisa, mas tem um lado ruim, sim, e eu sei disso. Então vamos usar isso a nosso favor, vamos tirar toda a problematização em cima disso e vamos só realmente utilizar isso como uma ferramenta e ter critério na hora de utilizar essa ferramenta. E aí, falando sobre percepção.
Você já teve aquela sensação de, meu santo não bateu com fulano? Com certeza você já ouviu essa expressão. É muito, 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 muito comum. Pelo menos pra mim é muito comum. Se não for, me conta. Porque pra mim todo mundo já ouviu pelo menos alguma vez. Mas na verdade o que acontece, segundo os estudos, é que o nosso cérebro percebe alguma coisa que está relacionado com algum trauma nosso, alguma tristeza, alguma chateação. Então a gente vai evitar conviver com a pessoa que tem aquela vibe, aquela energia, aquela sensação, aquele formato de atitude, porque de fato a gente tem alguma coisa que a gente fica ressabiado em relação àquela pessoa. Claro que pode ser de fato que a pessoa não preste, mas muitas vezes pode ser só realmente uma percepção, tá? E é isso que acontece quando a gente simpatiza com alguém de graça também. Pode sim ter interferência do como a pessoa se movimenta, da linguagem corporal. E já tem estudos que comprovam também que pessoas bonitas são menos julgadas como pessoas más. Então, pessoas bonitas têm sim mais passe livre na sociedade. E é isso, o ser humano é muito visual, porque a visão é o nosso sentido mais aguçado. Aí, outra sugestão aqui, já vai anotando as sugestões. Então, eu falei da plataforma da BBC Maestro. E agora eu quero indicar uma série na Netflix que chama 100 Humanos. Em cada episódio, eles começam com um questionamento e eles fazem vários testes curiosos, incluindo testes sobre aparência, sobre percepção e tudo mais. E é muito curioso e muito interessante. Assim, é interessante, é engraçado, é uma boa série de assistir. É meio ok, não é nada, uau, que incrível. Não tem uma linguagem técnica, é bem pra ser entretenimento mesmo. E é muito legal. Tem um episódio que eles relacionam a contagem de esperma com a pessoa ser atraente dançando. É tipo, é muito interessante. Eles fazem realmente uns testes muito engraçados, assim, não convencionais. Vale a pena dar uma lida. Uma lida não, uma assistida nessa série e ver se você gosta, dá uma chance pra ela. Bom, mas é isso. Aí depois você me conta se você curtiu, me manda uma mensagem lá no Insta e me conta se você gostou da série, porque realmente é uma série engraçada. Dá pra assistir numa tarde de final de semana, tem 8 episódios. E aí quando a pauta é linguagem não verbal, que eles também estudam nessa série, a gente percebe que a gente se comunica também sem as palavras, e existe sim uma influência da nossa estética física muito grande, incluindo tom de pele, né, raça, traços que indicam sua nacionalidade ou sua raça, por exemplo. Então existe sim esse preconceito. A gente não pode ter filtro quando a gente fala de comunicação, porque a gente tem que falar sobre a parte ruim das coisas também. E a sociedade ela é extremamente preconceituosa. Por mais silencioso que isso seja em algumas ocasiões, em alguns ambientes, o preconceito ele existe, tá? E eu nem preciso ficar defendendo esse ponto de vista aqui. Esse debate já é muito amplo nas redes e a gente tem vários exemplos vivos de que o preconceito tá o tempo todo acontecendo. Gente, eu vou pedir desculpa pelo barulho, mas a vizinha tem um cachorro que não para de latir 24 horas. 24 horas que esse cachorro fica latindo. Já tentei gravar episódio em todos os horários possíveis e imagináveis, até as 3 horas da manhã, e esse cachorro não sossega. Então, assim, não dá, vai ter barulho de cachorro no fundo, sinto muito. Me desculpem por esse barulho, eu fico incomodado porque eu gosto de entregar a melhor qualidade possível pra vocês, mas tá difícil. E aí, ou eu faço assim, ou eu não gravo episódio pra vocês, então melhor eu gravar mesmo que tenha esse ruidinho no fundo. Mas beleza, a sociedade então é preconceituosa, a nossa estética interfere diretamente no como a gente é percebido e no como nós somos tratados, mas até que ponto vale a pena a gente se preocupar com isso? Até que ponto é saudável? A gente precisa contornar os efeitos colaterais de se preocupar com a nossa aparência, porque tem sim a dismorfia corporal, tem o vício em procedimentos estéticos, tem o consumismo de roupas, né, a ultra fast fashion, e por aí vai, né, assim, né, a gente pode ficar horas falando sobre isso. Então sim, tem tudo tá interligado, a gente pode ter um exagero, e como todo exagero, até se a gente tomar água em exagero, é ruim. A mesma coisa aqui. Essa preocupação não deve ser a coisa mais importante do seu dia, tá? Então, o ramo da estética tem tudo a ver com o que queremos ser, como a gente quer ser percebido. Quando a gente procura um procedimento estético, na maioria das vezes, existe uma motivação de ser mais bem recebido pela sociedade, mais desejado, mais admirado, e até de nós mesmos nos gostarmos mais, né? De nos sentirmos mais nós, né? Expressar melhor a nossa mensagem. Então existe essa ferramenta da estética, mas ela não pode ser utilizada em exagero por motivos psicológicos reais, assim. Mas eu trabalho com muitos dermatologistas há muitos anos e, assim, a queixa mais comum é: meu rosto não passa a minha mensagem principal. Ou é o rosto de cansaço, que é o que mais comum, né? Meu rosto parece que eu tô sempre cansado, sempre indisposto. Tem pessoas que têm o rosto infantil e aí percebem que isso atrapalha a conseguir confiança das pessoas,
a conseguir crescer no trabalho, pessoas que têm rosto com aquela expressão de cachorrinho sem dono, sabe? Que também dá uma sensação de pouca imponência, de pouca firmeza. Então, isso existe um super estudo em cima disso, existe muito, muito, muito estudo mesmo do que cada traço transmite. Não é à toa que a dermatologia a dermatologia estética é um lugar onde roda muito dinheiro. Então, de fato, isso é muito procurado na sociedade. E eu sei que eu tenho um estilo de vida super capitalista, eu não nego, mas eu também não sou burro, e eu sei que a nossa sociedade utiliza algumas coisas de status mesmo para definir pessoas como mais ou menos valiosas. É errado, na minha opinião, acho que todo mundo tem o mesmo valor, mas a gente cresce aprendendo isso. A gente tem gerações mais velhas que jamais vão entender que isso é um problema. Então, assim, de fato isso existe, a gente não tem como negar. O que vem pela frente? Não sei, porque o comportamento muda de acordo com o contexto. A gente tem agora inteligência artificial, que nunca existiu antes, e a gente não sabe qual que é o futuro da sociedade. E eu trouxe a inteligência artificial só como um exemplo de uma coisa muito diferente, muito importante, e que vai mudar o ciclo, o curso da sociedade para sempre, e que a gente não sabe qual que é o futuro. Então não dá para saber qual que é o futuro, mas por enquanto é isso, tá? Mas é importante, a gente percebe, e não tem como a gente negar isso, tá? Enfim, como eu disse, a gente não pode ter filtros para falar sobre comunicação, porque senão tudo fica parecendo lindo, tudo fica parecendo acessível, e a gente não gera o senso crítico que a gente precisa ter na hora de se comunicar. Comunicação demanda muito senso crítico, muita estratégia e muito conhecimento do lado bom e do lado ruim das mais variadas coisas e assuntos que podem existir, porque senão você não vai conseguir se comunicar com destreza, tá? Mas vamos lá, eu, por exemplo, não tenho muitos procedimentos estéticos. Eu tenho um único procedimento estético, que é clareamento nos dentes. 1 quilo de clareamento nos dentes, porque era algo que me incomodava demais. A minha família tem os dentes muito amarelos. E eu fiz o clareamento, amei, recomendo super. Não senti dor, eu sei que muita gente sente dor. Eu não senti dor nenhuma, foi só um desconfortozinho. E faço direto, amo. Mas de resto, eu tenho pavor de sentir dor, eu tenho pavor de agulha. Então, só de pensar naquela agulha do preenchedor pra colocar a mandíbula, por exemplo, enfiada na minha cara, eu já passo mal. Então, não é uma coisa que eu consigo pensar em colocar, por mais que eu gostaria de fazer alguma coisa ou outra no meu rosto, não faço. E assim, beleza, se a gente tira os procedimentos estéticos, que a gente sabe que com dinheiro a gente vai pra onde a gente quiser na sociedade, a gente se transforma da pessoa mais feia na pessoa mais bonita. Pessoa menos atraente para pessoa mais atraente. Se a gente tirar isso, tirar o dinheiro, tirar o acesso a esses procedimentos, o que sobra? Alguma coisa acessível. Vamos lá. Postura, linguagem corporal, gestos físicos, expressões faciais, roupas, acessórios, cores que a gente utiliza, o corte de cabelo e até o porte físico. E sempre que eu cito alguma informação, é porque já tem estudos sobre isso, e na maioria das vezes eu já testei na prática. E como um bom engenheiro formado em engenharia, eu amo um teste prático para colocar à prova as informações teóricas. E é isso, já existem estudos que comprovam que as pessoas mais bem vestidas, por exemplo, são tratadas melhor nos ambientes. Porém, como tudo nessa vida, depende do contexto. Você estar bem vestido é onde você está e o que você está vestindo. Não é estar bem vestido, não é uma máxima em todos os ambientes. Por exemplo, se você vai num boteco com um terno ou um vestido super chique de paetê, de brilho, não sei o que tá na moda dos vestidos de gala agora, mas se você for assim pra um boteco, tem grandes chances de você ser julgado e dependendo da região, principalmente aqui em São Paulo, até de você ser um alvo para ser assaltado. E a não ser que você esteja na Faria Lima ou no Itaim, num happy hour de quinta-feira, que aí sim o padrão é você estar de terno. Esses dois bairros de São Paulo, eles são muito conhecidos por ter esse estilo de vida mais empresarial, mais aquele coletinho puffer, sabe? E aí são os Faria Limers, que inclusive aparece direto nos memes, no saquinho de lixo, no Melted Vídeos, no Instagram. Eu amo essas duas páginas, inclusive. Mas o mesmo acontece, por exemplo, se você vai super bem vestido no mercado ou se você vai super desarrumado num casamento. Você não iria num casamento que foi definido que o dress code, né, a rigor, você não vai de shorts e camiseta regata. Ou não deveria. Mas, enfim, é isso. Você vai chamar atenção negativamente. Chamar atenção você vai, mas vai ser negativamente. Então, depende muito do ambiente que você tá. Mas não é só a roupa. Por exemplo, se você vê alguém em cima de um palco todo retraído, com a postura envergada pra frente, a pessoa não vai ter o que a gente chama de presença de palco. Se você é uma pessoa que ela é tímida,
falando em público, você não vai se sentir inspirado por aquela pessoa, na maioria das vezes, porque é uma pessoa que ela não vai conseguir conduzir todo mundo até aquela energia. Ela provavelmente vai ser mais retraída, mais silenciosa, vai falar mais baixinho. Isso interfere diretamente. Então, o ambiente vai definir diretamente se você está adequado ou não. É importante a gente ter essa variação. O mesmo acontece se você for num hospital. Você não vai ficar gritando nos corredores, fazendo discurso nos corredores, rindo, porque as pessoas ali estão se recuperando, elas estão passando por um momento difícil. Então a gente tem que moldar a nossa personalidade, né, pra gente se adequar a cada ambiente. Isso sim é uma boa comunicação. Uma comunicação que se adequa, que muda, que transforma de acordo com a necessidade. Porque cada ambiente vai pedir uma mensagem nova, uma mensagem diferente. Tá? E aí, indo pra moda, aproveitando que eu falei bastante sobre moda, sobre visual, eu já falei aqui no podcast que moda é um retrato da sociedade e uma ferramenta de expressão. Ponto. Perfeito, maravilhoso. Por mais que algumas pessoas se vistam só por convenção social, tem muita gente que gostaria de viver pelado, mas não é isso que eu quero dizer. Tem muita gente que se veste, tipo, se preocupa com a roupa por uma questão de convenção social. Não pensam muito no que tá vestindo, né? É tipo assim, é uma premissa básica, eu tenho que me vestir. Mas mesmo essas pessoas que não ligam para as roupas, elas buscam se sentir confortável. Então, seja para realmente passar desapercebida na sociedade, então como que todo mundo se veste no bairro X de São Paulo? Eu vou me vestir igual porque eu não quero chamar atenção. Ou como todo mundo se veste em tal lugar? Eu quero me vestir diferente para chamar atenção. Então, é muito mais complexo que isso, mas você não vai andar de noite no centro de São Paulo, por exemplo, vestindo uma roupa de gala e andando com o celular na mão. Então, roupa, moda, andando com o celular na mão, postura, vamos dizer assim. Por quê? Porque você vai chamar atenção e você tem mais chances de ser roubado. Melhor você estar de shorts, um chinelinho, uma camiseta rasgada, que você vai chamar menos atenção. Então, fez sentido o que eu falei até aqui? Eu tô tentando trazer exemplos pra ilustrar isso, e talvez eu até esteja falando mais exemplos do que você precisasse, mas é muito importante que você entenda o que eu tô falando, senão vai parecer uma coisa fútil. E não é, porque infelizmente, como a gente aparece para as pessoas, considerando que somos seres visuais, vai interferir no como a gente vai ser tratado. Infelizmente e muito felizmente. Então é bom usar isso a nosso favor, como eu tô batendo na tecla esse episódio inteiro. E aí, por mais que a gente transmita isso nas roupas, a gente precisa sustentar o look. Então, por exemplo, um ombro aberto, uma postura mais reta, ela vai transmitir uma confiança maior, mais sucesso, mais poder. Tudo comunica, absolutamente tudo. Então, se você quer parecer uma pessoa mais firme, por exemplo, você pode usar peças de alfaiataria, ombros estruturados, cores mais neutras, combinações mais clássicas e manter uma postura mais elegante, uma postura mais refinada, com trejeitos mais suaves, com risadas mais controladas. E aí a gente tem uma percepção de que tudo isso está ligado a dinheiro. Não, gente, elegância não é sobre dinheiro. Elegância é sobre você saber respeitar o outro. Quando a gente estuda elegância, é isso que significa. Ser elegante é você respeitar o outro, dar importância para o outro. Então é você conviver de um jeito mais civilizado. É humanização, no final das contas. Então quando a gente fala de alfaiataria, ombro estruturado, cores mais neutras, combinações mais clássicas, na maioria das vezes, a gente está mostrando respeito por aquele ambiente e está comunicando também algo mais agradável. Hoje em dia isso é uma máxima? Não. Não é tão forte como isso era antigamente. Isso está perdendo força, mas ainda é uma verdade, tá? Aí vem a pergunta, Dani, de onde você está tirando tudo isso? Bom, eu estudo muito sobre comunicação, porque é meu trabalho, mas eu tenho aqui um exemplo prático para você ver que você também sabe o que eu estou falando. Nós temos estereótipos muito bem construídos no nosso inconsciente, ou seja, aquilo que a gente reconhece sem a gente perceber que a gente está reconhecendo aquilo. Por exemplo, pensa comigo em um amigo seu que poderia ser hippie. Tenho certeza que veio alguém na sua cabeça. Agora pensa um amigo seu que é o mais mauricinho, que tem jeito de rico. Pensou em alguém? Isso é estereótipo. Não necessariamente o seu amigo que é hippie. Ele pode ser a pessoa mais capitalista que você conhece, mas ele tem um jeitão de hippie. E o mesmo acontece com o seu amigo rico. Ele pode ser a pessoa mais pobre que você conhece, mas tá devendo horrores no cartão de crédito, tá sempre viajando no feriado, porque tem um estilo, ele tem um jeito de gente rica. Então não adianta a gente lutar contra isso, é natural, a gente percebe esses padrões de comportamento. E a técnica aqui é o oposto de você tentar parecer alguém que você não é. O real, né, o caminho correto é você se autoconhecer, entender o que você é, o que você gosta, o como você quer ser percebido e você ir lapidando essas atitudes e escolhas. Por exemplo, se você é uma pessoa muito divertida e as pessoas não estão te levando a sério, pode ser que você precise entender onde colocar o seu bom humor,
as suas piadas, como você pode balancear as duas coisas. Não é sobre perder a sua essência, é sobre entender o que você está comunicando e fazer escolhas mais conscientes. Um exercício que eu gosto muito de propor quando a gente vai fazer um exercício, vai melhorar, né, o posicionamento de alguém, que é o branding que eu tanto falo. Branding, nossa, ficou esquisito. É o exercício de você perguntar para as pessoas que são próximas a você quais são as suas características mais marcantes. Pode ser tipo 3, 5, pode dar um número. E a sugestão é pedir para pessoas que te acompanham em lugares importantes também, se você, por exemplo, for um criador de conteúdo ou um empreendedor. Perguntar nas redes sociais e para as pessoas que trabalham com você, para sua família, para seus amigos. É importante você perguntar em vários ciclos sociais, em vários ambientes, porque você pode ter respostas muito diferentes, porque a gente molda um pouquinho como a gente se expressa, como a gente está confortável em cada um desses lugares e com cada uma dessas pessoas. E claro que você não vai perguntar pra alguém que você não gosta e pra alguém que você não tem essa abertura, né? Tem que ter o bom senso de perguntar pra pessoas que vão realmente querer te ajudar e não utilizar isso pra te machucar, tá? Mas, por exemplo, se as pessoas acharem que você é uma pessoa encrenqueira, uma pessoa briguenta, pode ser que toda vez que você estiver envolvido em alguma situação problemática, as pessoas vão culpar você por você ser explosivo. O mesmo acontece se você for bonzinho demais. Podem tentar se aproveitar de você, tirar proveito dessa sua bondade, dessa sua leveza, dessa sua ingenuidade. E, enfim, é um estudo de campo e pode ser dolorido. Então faça isso quando você estiver bem para fazer esse estudo de campo, porque você pode ouvir coisas que você não gosta. Você pode ouvir que você é preguiçoso, você pode ouvir que você é descomprometido, você pode ouvir que você é exagerado, enfim. Mas, se você quer melhorar, essa é uma boa atividade, por mais dolorosa que ela possa ser. E outra forma de você avaliar sua mensagem principal é gravar vídeos falando, né? Conversando de preferência com a câmera traseira apontada para você. E, assim, como realmente você comunicaria num dia a dia. Não é para ninguém ver esse vídeo, é para você. Então, é para você ver como você se porta, como você fala, qual a entonação que você usa, como você gesticula. E depois você assiste prestando atenção em todos esses detalhes. E eu tenho certeza que você vai sentir em alguns momentos vergonha de você, em outros você vai falar, nossa, falei bem aqui, eu me expressei bem, eu me movimentei de um jeito que eu gostei. E quando eu comecei a criar conteúdo, eu odiava me assistir, de verdade. Eu ficava com vergonha, postava meio que a contragosto, e eu ficava tipo assim, meu Deus do céu, tá muito vergonhoso, tá muito ruim. E isso me fez perder muitas oportunidades, porque me travava demais. Mas hoje eu olho para meus vídeos e penso, nossa, tá bem legal, porque eu fui melhorando o que eu não gostava e fui entendendo o que eu gostava em mim. Então é uma oportunidade da gente se lapidar, da gente conhecer o que a gente tá fazendo, né? Porque quando a gente tá vendo de dentro, né, assim, sem um olhar externo, a gente não vê qual que é a nossa comunicação facial. E se a gente se olha, a gente modifica isso. Então não é pra fazer isso na frente do espelho, é pra fazer isso na frente da câmera traseira do seu celular. Ou seja, não é pra você se ver enquanto você tá se comunicando, é pra você se comunicar. Falar alguma coisa, se expressar naturalmente, e aí você vai lapidando. Claro que, quando você colocar uma câmera na sua frente, você vai ver que não é a mesma coisa de conversar com alguém. Se você sentir dificuldade, chama o seu melhor amigo, sua melhor amiga, uma pessoa que você confia, coloca a câmera pra gravar vocês dois se comunicando e ver como que você se comunica. Acho que é uma boa forma de você quebrar esse gelo de estar na frente da câmera, tá? E eu tô fazendo vários conteúdos no meu Instagram sobre esses assuntos de imagem pessoal, sobre branding. Então fica aqui meu convite para vocês conhecerem meu conteúdo no Instagram. Tem muita gente que tá me conhecendo pelo podcast. Então vai lá no meu Instagram, vai no TikTok. Meu username em todas as redes é igualzinho o nome do podcast, @wonderland. Só não tem o tapes, tá? É escrito igual ao título. Eu sei que é difícil, mas você vai decorar, eu prometo. E se você curtiu esse nosso papo, eu peço que você envie esse vídeo, esse podcast para pelo menos um amigo que você sabe que gosta de crescer, que tem ambição e que quer melhorar a forma de se comunicar, ou que talvez ele possa querer, mesmo que você não saiba, você acha que isso pode ajudar ele de alguma maneira. Envia, compartilha, isso ajuda demais, tá? Também não esquece de avaliar o podcast, se você gostou, e até se você não gostou, pode avaliar. Eu preciso saber se vocês estão curtindo ou não. Mas eu preciso dessa ajuda de interação para manter o podcast fluindo, crescendo e no ar. Tem uma super dedicação por trás de cada episódio, gente. É mais de 3 horas, na verdade eu diria que é mais de 4 horas,
para cada episódio. Então tem muita dedicação entre gravar, entre produzir o roteiro, entre fazer uma curadoria de conteúdo, entre trazer exemplos pertinentes, trazer um tema interessante, gravar, editar, subir, divulgar. Então, por favor, ajude nessa divulgação, porque é muito, muito, muito importante para mim, tá bom? Faço com muito carinho, mas eu preciso dessa contrapartida, tá? E muito obrigado para quem ficou até aqui, até o final. Depois me manda uma mensagem falando que você ouviu tudo, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Vamos fazer uma palavra-chave? Não, muito brega, muito brega. Só fala que você ouviu até o final, tá bom? Tchau, gente, até o próximo episódio.